Eu tenho um montão de abraços para poder passar para vocês todos, daqui a pouquinho eu vou fazer, mas antes, eu quero contar para você que na última sexta-feira eu recebi aqui nos estúdios do Brasil Urgente Minas nomes de peso da política nacional. Estiveram comigo os deputados federais Jair Bolsonaro e o seu filho Eduardo Bolsonaro. Laudívio Carvalho, meu grande amigo, também esteve conosco, e Alberto Fraga. Além deles, também participou do debate o vereador de Belo Horizonte, Joel Moreira, que é da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores daqui. Dentro da conversa, assuntos relevantes como a redução da maioridade penal e o desarmamento, eles foram discutidos aqui comigo. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a partir de agora como foi esse bate-papo. Põe na tela. Estamos recebendo aqui no Brasil Urgente Minas a grande massa que defende pontos polêmicos na Câmara Federal. Convidei para participar conosco o vereador aqui em Belo Horizonte, Joel Moreira, também advogado, diretor institucional da OAB. Enfim, eu quero desde já, pulando todas as etapas dessa discussão, começar dizendo para você que hoje, aqui no Brasil Urgente, Jair Bolsonaro, deputado Alberto Fraga, deputado também eleito por São Paulo, Bolsonarinho, ele até combinou de fazer diferente, mas eu teria muita honra, como sou filho de polícia, também ser filho do Jair Bolsonaro, apesar de ter vida própria. Meu querido amigo Laudívio Carvalho também vem compor essa discussão, e eu já logo vou começar dizendo para vocês o seguinte: deputado Jair Bolsonaro, nós temos hoje mais de 5.000 crianças em abrigos em Belo Horizonte. O senhor é contra ou a favor da adoção deles por casais homoafetivos? Eu dependesse do meu voto, o contrário, né? Mas para isso, nós temos que adotar no Brasil uma política de planejamento familiar. O Brasil cresce 2,5 milhões de habitantes por ano. E acredite, meninas entre 10 e 19 anos são responsáveis por 20% dos partos no Brasil. E para você atender em creche, crianças 0 a 3 anos, você tem que gastar, a previsão é 40 bilhões de reais por ano. Por mais que eu seja oposição ao governo, o governo não tem como atender isso daí. Sim. Planejamento familiar. Agora, adoção, casais héteros. Até porque a legislação é que impede, né, uma certa agilidade para os casais héteros venham assumir criança. Isso não seria controle de natalidade, deputado? Não, o controle é quando eu obrigo você a fazer uma vasectomia. Sim. Ou alguém fazer uma laqueadura. O meu projeto é, hoje em dia, uma mulher, um homem, tem que ter 24 anos e 2 filhos para fazer laqueadura ou vasectomia. Passaria para 18 anos, independente do número de filhos. É o primeiro passo. Eu vou perguntar ao deputado Alberto Fraga, que faz parte, como disse muito bem meu grande mestre aqui, Laudívio Carvalho, da bancada da bala. O senhor se sente incomodado com isso? De jeito nenhum. E eu tenho reagido dizendo o seguinte: prefiro ser da bancada da bala do que da mala. Porque desses deputados que aqui estão, ninguém nunca ouviu falar, nunca ouviu nenhum envolvimento em escândalos. Então foi um rótulo que colocaram, porque eu fui o primeiro presidente lá da frente do não, na questão do referendo das armas, fomos vencedores, e a oposição, eu digo a oposição aos nossos pleitos, né? Não satisfeitos com a derrota, começaram a nos rotular. E quando coloca da bancada da bala, está dizendo que nós somos conservadores. E eu, graças a Deus, que hoje o Congresso Nacional é um Congresso conservador, pelo menos a Câmara dos Deputados. E o que são conservadores? Somos nós que defendemos os valores sociais, morais, a família, somos favoráveis à redução da idade penal, não queremos que desarme o povo brasileiro, entendeu? Então, esse rótulo eu recebo com a maior naturalidade do mundo, porque não faz assim, não nos faz nenhum mal, né? Então, repito, é melhor ser da bala do que da mala, como tem muitos aí companheiros presos, né? E por ter se envolvido com isso. Pois é, e eu pergunto agora, meu grande amigo Laudívio Carvalho, prazer ter você aqui, viu, Laudívio? Sabe que a alegria é minha, viu, Stanley? Pois é, quem pode ter arma em casa, Laudívio, na sua opinião? Olha, eu entendo que todo cidadão brasileiro, cidadão de bem, cumprindo todos os requisitos exigidos por lei, na minha opinião, tem que ter o direito de ter uma arma em casa, tem que ter o direito de se defender. Esta é a minha posição, você me conhece há 35 anos, na imprensa mineira, dizendo isso: o cidadão tem que ter o direito à defesa. Evidente que nós temos que cumprir aquilo que a legislação prevê. Há um projeto de lei, o 3722, do deputado federal Peninha, cujo relator sou eu, fui escolhido pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, para ser o relator. Eu tenho que ouvir a sociedade de um modo geral, ouvir as autoridades e ouvir principalmente o povo. Mas eu sou defensor de que cada um tenha a livre escolha. Eu quero ter uma arma em casa, então eu posso ter uma arma em casa. Essa é a minha posição, esse é o meu posicionamento. Pois é, o Eduardo é policial federal, foi eleito
pelo Estado de São Paulo. Sim, senhor. Né? Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor, enquanto policial federal que está na rua, que está fazendo grandes campanhas, está fazendo grandes investigações, encontra com um adolescente portando uma arma. É complicado. A legislação atual, o ECA, protege muito o tal do adolescente. Então, como todos sabem, o máximo de pena que ele pode pegar são 3 anos numa fundação casa. Então, o adolescente, em geral, tem liberdade para fazer o que bem entender e eles deitam e enrolam em cima da sociedade com essa nossa maioridade penal em apenas 18 anos de idade. Eu vou fazer um preâmbulo aqui, até que o Joel me fez uma pergunta muito interessante. Hoje eu não soube responder, vou passar para os senhores. Quero que todos respondam. A favor ou contra, Laudívio, a redução da maioridade penal? Pelo amor de Deus, 35 anos de microfone aqui em Minas dizendo tem que reduzir de 18 para 16, tem que endurecer. Aliás, eu fui favorável, inclusive, que fosse linear para todo tipo de crime. E o relatório foi aprovado apenas para crimes hediondos. Mas eu entendo que se aos 16 anos o camarada pode votar, pode escolher o presidente da República, pode registrar um filho no cartório mais próximo da sua casa, ele tem que responder integralmente pelo crime cometido. Deputado Roberto, contra, a favor e por quê? Olha, se os deputados representam o povo, todos os deputados têm que votar a favor da redução. Até mesmo porque a sociedade não suporta mais tanta, vamos dizer assim, tanta crueldade praticada por esses adolescentes e, com certeza, sem ter uma punição necessária. Para você ter uma ideia, Stanley, mais de 90% desses adolescentes que o Eduardo acabou de citar não cumprem o total das medidas socioeducativas. Isso tem deixado a sociedade acuada, refém desses bandidos, e eles, de forma muito clara, dizem claramente para todos que os prendem que não adianta nada, porque logo, logo eles estarão nas ruas. E estão, né? Então, não existe essa história de colocar o menor bandido no meio do adulto. Não existe isso. Pelo contrário, ele vai cumprir pena em local separado. Entendi. Agora, ele tem que ser responsabilizado igualzinho ao maior. Portanto, eu sou totalmente favorável. O deputado Eduardo Bolsonaro também é a favor ou contra? E por que o senhor mantém essa opinião? Eu sou a favor, sou um pouquinho mais radical do que os meus colegas. Eu reduziria para 12 anos se eu tivesse o poder de fazê-lo. Na verdade, os menores estão aí, eles fazem o que bem entendem. Eles têm total consciência do que fazem. E eu digo o seguinte, essa redução não vai atingir o menor de idade que estuda ou que trabalha, porque esse daí não comete crime. Agora, aquele que comete crime, sim, merece ficar longe do convívio social. O senhor, deputado Jair Bolsonaro. Ele é contra. Entre os deputados, 15 e 13 de mandato, a proposta mais antiga é minha para passar para 16 anos de idade. O ser humano, Stanley, só respeita o que ele teme. O molecado hoje não tem que temer nada, ele é protegido pelo ECA, então ele vai continuar cometendo crimes cada vez mais violentos. E digo mais, no Rio de Janeiro, por exemplo, nenhum menor, quer seja da Zona Sul ou da própria comunidade, vai cometer um crime em favela, sabe por quê? Porque lá tem pena de morte para ele. Então ele sabe que lá ele não pode estuprar, roubar, matar, então ele vai para o asfalto, vai para a Lagoa Rodrigo de Freitas, vai para Copacabana, para a Barra da Tijuca, até porque lá tem muita gente para defendê-los. Porque o governo gasta por ano aproximadamente 10 bilhões de reais com ONGs, entre elas aquelas para defender esses menores bandidos que estão aí nos aterrorizando pelas ruas. Considerando que os senhores todos são a favor, eu passo a palavra ao João Moreira, que me fez uma pergunta hoje sobre a questão da parte civil disso aí, eu não soube responder. Stanley, primeiramente, esse tema é muito importante e muito caro para a nossa sociedade. Já está na hora realmente da gente dar uma resposta para essa violência que nós estamos vivendo. Sim. Agora, o grande apelo que a gente tem feito é o seguinte, somente atacar a área penal é pouco. Eu acho que o menor tem que voltar a ter direito, por exemplo, de trabalhar aos 14 anos. Somos todos aqui favoráveis a isso. Sim. Nós trabalhamos e não tem nada a ver. Nós precisamos dar também ênfase a essa parte civil e trabalhista para a gente poder integrar esse menor à sociedade. Esse menor que em 1940 era hoje ele é outro totalmente diferente, com acesso à informação, com condição de discernir o que é certo e o que é errado. Então eu também apoio a redução da maioridade penal. É para ver, até 88, você prestava serviço militar obrigatório com voluntário. Eu entrei no Exército com 16 anos de idade. Hoje tem que ter 18. Estamos evoluindo. Tem uma coisa curiosa. Eu queria saber realmente o que é que tem por trás disso. Sim. Porque quando a gente entra num debate como esse, e as pessoas que são contra, não diz por que são contra. Outra coisa, nós não queremos colocar nenhum
nenhuma criança, nenhum menor carente, nenhum menor abandonado na cadeia, não. Nós estamos falando... Nós não somos vingadores, Isso. a verdade é essa. Nós estamos falando aqui daqueles adolescentes que degolam, que estupram, que matam por um celular, e a cada dia que passa, a participação dele nesses crimes violentos aumenta. Então a sociedade espera que a Câmara Federal dê uma resposta. Os senhores são os representantes do Legislativo, que nós colocamos os senhores lá, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, Minas Gerais e Belo Horizonte. Se o Estado é quem omite a política pública na base, se é o Estado que não dá escola, não dá saneamento básico, não dá saúde, enfim, não dá segurança pública, por que é que nós vamos entregar para esse mesmo Estado a responsabilidade de punir? Porque eu te respondo, veja bem, o crime é opção. O crime, quem vai para o crime é opção. Se a gente for pegar a história de cada um de nós aqui, ninguém aqui nasceu em berço de ouro, não. Então você tem opção de vida, ou escolhe a vida do crime, ou escolhe trabalhar. Ser pobre não quer dizer que tenha que ser bandido, não. E hoje, é verdade que o governo, falta políticas públicas. Agora, eu vou repetir aqui uma frase que tem causado muito impacto. Eu prefiro que os presídios superlotados, cheios, do que os cemitérios cheios de trabalhadores assassinados, né, enquanto vai trabalhar por causa de um telefone, de um celular, uma coisa banal. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. O Laudívio usou uma frase a vida inteira: se você não quer que o fato... Se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Pois é, nessa pegada, Bolsonaro, a gente ouve essa frase até hoje aqui nas montanhas de Minas Gerais, falado pelo Laudívio. Mas vem cá, o que é que nós vamos fazer para evitar que essas crianças olhem para o crime e vejam neles a opção de não roubar o celular, de não praticar o ato infracional, por um motivo muito simples. O Estado não vai dar celular novo para ninguém. Não vai dar. Deputado, como é que nós vamos fazer? Vamos lá, o que acontece é o seguinte, né? Parece que faz uma lavagem cerebral até junto à garotada, que o responsável pelo seu insucesso é o Estado, é o próximo. Não é por aí. Tá? Até os livros escolares hoje em dia, além da questão homoafetiva, que é grave, tem a questão ideológica. Se ensinam nos livros escolares que o capitalismo, por exemplo, é o inferno, o socialismo é o paraíso. Pior, os livros ensinam sempre o garoto eleger um responsável pelo seu insucesso. Hoje o garoto vai mais na escola, não atrás do saber, mas atrás da merenda escolar. Tiraram a autoridade dos professores na sala de aula. No meu tempo não tinha tia, era a senhora Maria ou o senhor João. Hoje em dia é tia. A criança, há pouco tempo, muitos estados não mantêm essa política ainda, não pode ser reprovada, isso é bullying. Então a criança passa a ser uma pessoa mimada. E alguns jogam até que tem que botar na escola. O contrário, algumas crianças você tem que tirar da escola porque estão bandidos lá dentro. O Fraga é melhor do que eu para falar sobre algumas cidades satélites de Brasília, onde moleque, quando a gente vê, assaltando com uniforme escolar. Ou seja, a garotada não teme a mais nada. Cria-se a lei das palmadas. Eu não posso dar tapa no bumbum do meu filho ou dar uma bronca nele que eu sou punido. Agora ele pode fumar crack, roubar, sequestrar, assaltar e ficar à vontade. Pelo que parece, para alguém que está no governo, tá ok? É o seguinte, o que interessa é o seguinte: se esse moleque, né, for um adulto com a bolsa, com o cartão de Bolsa Família numa mão e o título eleitor na outra, é o que interessa para nós. É a ditadura do proletariado. Onde digo mais, a questão do desarmamento, todos os países comunistas, ditatoriais, passaram, antes de chegar lá, por uma política de desarmamento. Nós estamos com uma questão ideológica seríssima pela frente. Temos que valorizar o professor. Não é o discurso fácil em falar aumentar o salário. Sim. Mas isso é fácil demais. Qualquer político faz isso aí. Dá autoridade para o professor vai se sentir útil. O professor hoje em dia está muito mais preocupado, desculpa o termo, em não levar porrada do que ensinar. É essa educação que estamos dando para a molecada. Pois é, e agora você assiste a segunda parte do debate que nós do Brasil Urgente Minas promovemos para você, com a presença do vereador Joel Moreira e dos deputados federais Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Alberto Fraga e Laudívio Carvalho. Diretora, na tela. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Jair Bolsonaro, que coloca para mim com muita propriedade o seguinte: as relações internacionais do governo brasileiro com o resto do mundo, na análise do senhor, como é que está? Não tem relações com o resto do mundo. Basicamente com países bolivarianos aqui da América do Sul, ok? Alguns países africanos, ditaduras, ok? Como há pouco tempo o senhor Lula esteve no Irã,
fazendo gestões de modo que eles pudessem enriquecer o urânio acima de 20%. Sim. Sabemos para que fim é isso aí, para bomba atômica, não seriam para fins pacíficos. E agora o governo está procurando acordo com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não está dando bola para nós. Você já assinou acordos multilaterais com toda a Ásia e com toda a Europa. Então o americano agora não está muito preocupado conosco, infelizmente. Então o que falta é isso. E nós temos um problema seríssimo, tá ok? É o que o empresariado tem trazido para mim e tem falado para o que eu bote no ar, na boca deles. A questão da mão de obra no Brasil. Sabemos que o trabalhador ganha muito pouco, mas mais cedo ou mais tarde o trabalhador vai ter que se decidir pelo seguinte, né? Queremos menos direitos trabalhistas e emprego ou todos os direitos trabalhistas e sem emprego. Nós não conseguimos, Stanley, botar um prego de forma competitiva em lugar nenhum no mundo. Além desse problema, temos a nossa mão de obra que é deficitária, a nossa educação que é péssima, o currículo escolar se dispensa comentários, tá ok? Além do imposto altíssimo. A Inglaterra, há pouco tempo, né, diminuiu em 25% os seus impostos. O país cresceu, arrecadou mais, empregou quase todo mundo. É isso que devemos colocar aqui. E não apenas, na hora do sufoco, como está acontecendo agora, aumentar a carga tributária para a classe empresarial e demonizá-la perante os trabalhadores. Deputado Fraga, a situação das polícias no país? De penúria. Como se não bastasse falta de equipamento, salários miseráveis, nós contamos também com uma ajuda, entre aspas, dos governos, tentando desmoralizar os policiais. Recentemente tivemos um policial, diante de tanta violência que é praticada contra ele, disse ainda há pouco, falando em pena de morte, que no Brasil a pena de morte já existe. Um policial, quando é pego por um bandido, ele morre. É sentenciado à morte. Então, cidadão de bem também. E um cidadão de bem durante... Susto, ele leva um tiro Exatamente. na cabeça. E um cidadão de bem também, quando é pego pelo bandido, está sentenciado à morte se reagir. Então, e a situação das polícias, nós estamos lutando lá para pelo menos fazer as leis orgânicas das polícias civil, militar e federal, que até hoje não existe. As polícias militares, né? A minha formação foi aqui em Minas Gerais, me formei aqui em 78. Nós somos regidos, vamos dizer assim, por um decreto presidencial, o 667, que é de 1964, ou seja, na época do regime militar. Portanto, nós estamos trabalhando para modernizar, assim, muito importante. Aprovamos agora, por trabalho nosso, e aí o Eduardo Cunha foi muito sensível à nossa questão, aprovamos agora os crimes praticados contra os policiais. Quem matar um policial passa a ser crime hediondo. Espero... E familiares também. Né? E familiares. Espero que essa presidente da República não vete. Esperamos. Porque se ela vetar, está mais do que na cara que ela gosta de bandido. Laudívio Carvalho, deputado Laudívio Carvalho, o que um deputado federal faz olhando para uma capital, a terceira maior capital do país, Belo Horizonte? O que é preciso ser feito para que nós nos sintamos cada dia mais próximos de vocês lá, haja vista nosso amigo Joel Moreira aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir o povo, estar próximo ao povo. E eu falava isso com o vereador Joel Moreira, ainda há pouco, há 5 minutos antes de nós começarmos o programa aqui. Você tem que ouvir a voz do povo, é o que nós estamos fazendo, por exemplo, na questão da maioridade penal. Eu defendo de 18 para 16 anos, já coloquei o meu posicionamento, eu ouço o povo. Agora, como relator de um projeto de lei que trata, estão dizendo aí alguns que é a campanha do armamento, vamos armar a população. Não, não é isso. A população não quer simplesmente andar armada por andar armada, não. Você tem que estar onde o povo está. E um deputado federal, como nós somos aqui, tem que ouvir a voz das ruas, até para você oferecer a esse mesmo povo projetos de lei que sejam compatíveis e principalmente nós que somos da área de segurança pública. E aqui nós somos 4, da chamada bancada da bala. Nós temos que entender a voz das ruas e entender o que as pessoas estão vivendo, que na verdade hoje nós estamos vivendo sob o signo do medo 24 horas. É isso que nós temos que fazer, ouvir e sentir, porque nós somos povo. O Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, ele anda a pé. O Eduardo Bolsonaro anda em São Paulo, o Fraga anda em Brasília e eu ando aqui. A gente anda a pé, a gente conversa com o povo. Tem que fazer isso. Joel, e o que esperar de uma bancada com opiniões tão fortes quanto essa, sobretudo que a decisão que vai ser proferida lá vai alcançar a nossa Belo Horizonte, com a deficiência que temos no socioeducativo, enfim, nas medidas meio abertas. O que um vereador espera disso tudo? Nós esperamos mudança, porque a situação atual ela é uma situação crítica, a população não aguenta mais, essa questão do armamento, essa questão da maioridade penal, ela é urgente.
nós precisamos fazer isso rapidamente para dar uma resposta para a sociedade. A sociedade não aguenta mais. É o bandido armado, o traficante armado, não, o cidadão de bem não. Esse aí, se escolher lá dentro da sua casa ter uma arma para se defender, esse não pode. Então nós temos que debater com a sociedade e ver o que realmente essa sociedade espera dos seus representantes. Na verdade, Stanley, sabe como é que eu vejo isso? O Brasil criou uma cultura de passar a mão na cabeça de bandido. Agora ninguém passa a mão na cabeça do cidadão de bem. Para o cidadão de bem, meu amigo, é só problema, é só problema. Vai em qualquer órgão público aí para ver se você é bem recebido. Agora, se você tiver com uma cólica de rins, se contorcendo no chão, em qualquer UPA ou no hospital, se chegar um vagabundo preso pela polícia militar, com uma algema nos braços, ele é atendido na sua frente, você fica para depois, a hora que der certo. A hora que puder, você é atendido. O que falta no Brasil é isso. Sabe, é olhar para o cidadão de bem com o olhar carinhoso que o cidadão de bem tem que ter. Agora, o olhar carinhoso que a gente vê, principalmente das nossas ditas autoridades, ou de muitos dos representantes nossos, não é isso? É o olhar carinhoso para o bandido. Eles têm que ter olhar carinhoso, eles têm que ter a cadeia. Bandido não participa de campanha de desarmamento. Bandido não entrega a arma dele. A polícia que tem que ir lá tomar. O Estado tem que fazer isso e não faz. Enquanto isso quer penalizar o cidadão. Bem, estou recebendo aqui essas autoridades que eu respeito tanto a opinião de cada um deles, até porque o Brasil, gente, é um local democrático. Eu queria pedir a todos os senhores que Minas Gerais toda está nos assistindo agora através da Rede Bandeirantes de Televisão, está nos ouvindo através da Rede Gerais de Rádio, viu, senhores? São mais de 11 emissoras de rádio transmitindo para todo Minas Gerais. Eduardo, começando por você, um recado para todos os mineiros, por gentileza. A reclamação geral aqui dos meus colegas parlamentares é a atual política de direitos humanos. Estamos colhendo o fruto disso. Ninguém aguenta mais isso. E qual é o plano da nossa presidente que está aí para melhorar a segurança pública? Zero. Continuar como está. É contra a redução da maioridade penal, é contra a revogação do Estatuto do Desarmamento. Então, como muito bem dito aqui pelo colega Laudívio, estamos aqui para representá-los. O que o povo disser, nós faremos lá no Congresso Nacional. Deputado Bolsonaro. Voltou à tona aqui a questão chamada ideologia de gênero. Ou seja, o governo federal, mesmo após nós termos rejeitado na Câmara dos Deputados a sua intenção e determinou as câmaras municipais orientadas pelo MEC que, na verdade, o linguajar do povo, ensine as nossas crianças de 5, 6 anos de idade a serem homossexuais. Combater a homofobia não pode ser com esse tipo de material nas escolas e para essa faixa etária da garotada. A escola local onde o pai manda seu filho para lá para ele aprender física, química, matemática e biologia, entre outras poucas matérias. E não para ensinar que o homossexualismo é legal e é motivo de orgulho para aquela família. Quem tem um filho gay, eu não tenho nada a ver com isso e respeito todos os homossexuais. Agora, nas escolas, nós não podemos admitir isso, porque, afinal de contas, entre outras coisas, não tem nada a ver com o homossexualismo, mas, ao ensinar precocemente a criançada a se despertar para o sexo, estamos escancarando as portas para a pedofilia dentro das escolas do Brasil. Esse é o nosso recado, talvez o mais importante, que a educação, começa lá na escola. Deputado Fraga. Eu quero agradecer essa oportunidade, é um prazer retornar aqui a Minas Gerais e tranquilizar o povo brasileiro. Nós temos consciência que nós vamos fazer um trabalho de representação popular, não tenho dúvida disso. Dizer que as matérias polêmicas alcançam índices, vamos dizer assim, passando de 80% de aprovação popular. Ganhamos um referendo, mas não levamos, porque o governo do PT aplicou o golpe quando está proibindo as pessoas que têm direito pelo estatuto, de comprar uma arma. Nós vamos rever essa situação e nós queremos segurança pública para o povo brasileiro. Meu irmão, meu querido amigo Laudívio Carvalho. Eu posso responder em pé? Por gentileza. Posso dar a minha resposta? Por gentileza. Se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Tolerância zero. Lugar de bandido é na cadeia. Eu estava com saudade disso. Eu também. Eu estava com saudade disso. Ou no cemitério. Meu querido amigo Joel Moreira. Eu também vou falar da questão da ideologia de gênero. Homens e mulheres são diferentes. Crianças que vão decidir, segundo essa ideologia que está sendo colocada, se vão escolher a opção de serem homens e mulheres, eles não podem ser expostos a essa ideologia aos 3, 4, 5 anos. Nós vimos isso aqui acontecer em Belo Horizonte há alguns meses. Eu denunciei na Câmara Municipal a questão de banheiros unissex para crianças e nós não podemos permitir isso. O compromisso do nosso mandato é com você e com a família. Pois é, eu concluo dizendo o seguinte, passarinho que de bruxa quer voar. Então, eu também acho que adolescente que rouba é porque ele quis roubar, na minha opinião. A quantidade de punição que vai se dar a ele
como especialista que sou na matéria, no México são 6 anos a redução da maioridade penal, né? Nos Estados Unidos não tem idade, na Argentina também são 12. Por que é que no Brasil o valor tem que ser 18 ou 16? Qual é a sua opinião? Na minha opinião, o ar que o bandido respira está me fazendo falta. Não sou a favor da pena de morte, mas se alguém quiser encaminhar ele, eu fico feliz, vai sobrar mais ar para mim. Minas Gerais, com as minhas considerações e agradecendo aos grandes amigos que eu tenho aqui, com muita honra recebi. Detalhe, se você, deputado, se o senhor, deputado, não concorda com o que os colegas do senhor disseram aqui, por gentileza, a casa continua aberta, eu estou pronto para ouvir todos vocês, mas até agora quem teve coragem de vir até aqui e expor as opiniões foram os nobres deputados, o nobre vereador que está aqui. Não corro de nenhuma discussão. Os senhores serão sempre bem-vindos. Foi pão com mortadela, né, deputado? Vocês comeram aqui? E se eles tiverem dúvida, manda adotar um e levar para casa deles. Com essas considerações, eu me despeço de vocês. O couro comeu de quina, como diz um amigo meu. O negócio foi feio. Brigamos. E cadê que apareceu gente para poder falar diferente? Apareceu ainda não. Ô, Lincão, deixa eu falar aqui. Minha gente, preste atenção, pai, ó, o meu recado. Meu recado é para você que está em casa, está sofrendo com má circulação, está sofrendo com cãibra, varizes, dores nas pernas e as dormências. É para você, meu amigo, que tem sérios problemas de coluna, como a lordose, a cifose, escoliose ou até mesmo hérnia de disco. Ou para você que sofre com dores musculares, dores lombares. Olha, acorda cansado todo dia, é com você que eu estou falando. Gente, é impressionante como esse colchão aqui, Oriental J2000, pode ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. O que eu quero que você faça? Eu quero que você ligue, só ligue agora, 0800 038 2000. Que há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o colchão Oriental J2000 e já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos, inclusive eu. Tecnologia comprovada, qualidade internacional e compromisso com o seu bem-estar. Gente, esse colchão aqui, ó, ninguém fabrica igual. Eu sei do que eu estou falando porque eu tive lá, eu uso na minha casa. Esse aqui eu assino embaixo. Inclusive, eu tenho um depoimento para mostrar para você. Põe na tela para mim, por favor. Meu nome é Felipe, eu sentia muitas dores nas costas, minhas pernas inchavam, eu tinha muita má circulação, mas assim que eu passei a usar o colchão Oriental, essas dores pararam 100%. Nós indicamos para todas as famílias. Pois é, você viu? Então comece hoje mesmo a dormir melhor e acordar sem dores no corpo. Faça como o Felipe e a Marilac. Ligue no 0800 038 2000. Agende uma visita, porque a Oriental J2000 vai mandar um consultor especializado até a sua casa, dentro da sua casa. E ele vai explicar todos os benefícios desse fantástico colchão para você. E ó, a promoção continua. Na compra do seu colchão, você ganha aquele edredom bonito que está aqui e uma linda cama box. Proteja o seu maior patrimônio, a sua saúde, meu amigo, e também a saúde da sua família. Eu quero que você melhore sua qualidade de vida e agora mesmo. Eu quero que você acorde disposto todos os dias. Ligue agora, direto na fábrica. A X está lá esperando. 0800 038 2000. Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem, vive muito melhor. Tá certo, Minas Gerais? Olha só, a Polícia Militar apresentou hoje uma ferramenta que em breve será utilizada para reforçar o policiamento no centro da capital. Trata-se de um drone, aparelho equipado com uma câmera e monitorado por controle remoto, que consegue fazer imagens aéreas e enviá-las em tempo real. A ideia é que com ele a polícia consiga identificar e prender criminosos que atuam nas áreas centrais da cidade com mais rapidez e com muito mais facilidade. Põe na tela para mim. Assim como já acontece em outras capitais do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte poderá contar em breve com um drone circulando sobre o hipercentro da cidade, para flagrar e coibir a ação de criminosos. A gente acredita que isso é mais um instrumento que vai garantir a segurança da população, para que a cidade seja realmente uma cidade segura e melhor para se viver. A princípio, esse equipamento vai ser acoplado a uma base comunitária móvel, fazer parte do portfólio civil da base comunitária móvel, que vai captar essas imagens. Num futuro mais próximo, com uma outra tecnologia que a gente pretende usar no futuro, ele vai poder enviar essa automaticamente para o olho vivo. Daqui a 30 dias, quando começa a primeira fase do projeto, Belo Horizonte já vai contar com o primeiro drone, que vai custar R$13 mil. Ainda não há previsão para a segunda fase, quando um segundo drone no valor de R$33 mil passará a circular na capital. A Câmara dos Dirigentes Lojistas e a Prefeitura de BH financiarão os drones. O drone vai ser mais uma ferramenta para propiciar segurança para todos de Belo Horizonte.
quer seja o lojista, quer seja o funcionário do lojista, quer seja o cliente que está andando na rua. Segundo a Prefeitura, um pedido de autorização já foi enviado para a Agência Nacional de Aviação Civil, para que o drone comece a ser utilizado. Ele vai sobrevoar em alturas baixas, pode fazer pousos verticais, então ele tem essa capacidade de estar penetrando, né? A sua visão vai alcançar aglomerações, manifestações com maior facilidade. Grande iniciativa, vamos acompanhar isso de perto aí. Parabéns à iniciativa da Polícia Militar por trazer a sensação, pelo menos, de mais segurança. Eu falei com vocês ontem, viu, que o deputado federal Franklin Lima estaria comigo falando por telefone, mas ele me passa a mensagem aqui agora, o deputado Franklin está comigo aqui, inclusive, dizendo o seguinte: Stanley, a votação sobre a questão da redução da maioridade penal ainda não começou, está prevista para acontecer a partir das 18 horas, então agradeço muito ao deputado federal Franklin Lima, que esteve comigo aqui ontem e está acompanhando, e nós vamos entrar com ele por telefone assim que tiver notícias sobre isso. Quero mandar uma porção de abraço. E o Eulim me mandou aqui. Tem tempo, diretora, para mais uns 3 abracinhos só? Então, peraí, deixa eu mandar uns abraços bacanas aqui. Olha, eu quero mandar um abraço muito grande para a Alessandra, a Demácio, a Poliana e o Marcelo. Cadê o Tintilhar da Moeda? Do Raja Grill. Oi, fazer o quê? Vamos lá, tem mais. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do Jardim Verona, lá em Ribeirão das Neves. É isso, diretor? Pra vocês tudo aí, velho. Olha, vamos sim, mas um telespectador ilustre, que é o meu querido Gustavo Arraes, que é presidente do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas. Frio com alegria é no sul de Minas Gerais. Eita! Ô, Lincão, na aberta aqui agora, Lincão. Deixa eu falar aqui, Minas Gerais. Com muita saudade, né? Eu vou despedir de você, mas amanhã, 4h15 da tarde, cadê o Rafa? Hoje nem teve Rafa direito, né? Tá, mas olha só, um beijo pra todo mundo. O Rafael também mandando um abraço. E eu quero pra você que tá aqui dizer o seguinte: o chefão, olha lá, José Luiz da Atena, tá ali, ó, grávida de